Alô, som, teste, som. 1, 2, testando som. Olá, bom dia, bom dia. Que a graça e a paz de Cristo Jesus, o Salvador da humanidade, esteja neste momento adentrando o vosso coração, mas também o vosso lar, a vossa casa, a vossa família, com toda a sorte de bênção. Que esta semana que está começando, ou até mesmo o mês que está começando, seja um mês de bênçãos multiplicadas. Por isto, hoje estamos dando início à Santa Ceia, e esta ceia tem como nome a Santa Ceia da Multiplicação. Que Deus vos abençoe. É bom ter a sua companhia, saber que nós podemos estar aqui dentro da casa de Deus, hoje celebrando a Santa Ceia do Senhor, e saber que você aí da sua casa participará conosco. Pode abaixar um pouquinho o fundo para nós, irmão Léo. Quero louvar a Deus pela vida do irmão Léo, que está lá na técnica, no som. A irmã Ana, que está aqui nos ajudando no culto. E lá na frente da igreja nós temos a nossa equipe de fé. São os nossos pastores que lá estão para lhe atender. Neste momento, lá na porta da igreja, nós temos
a mesa que normalmente fica aqui na frente do altar, o altar foi para a frente da igreja, para que você possa vir com o seu automóvel, de Uber, caminhando, de bicicleta, como queira, e ser ministrado, poder participar da ceia do Senhor lá na frente da igreja. Então lá também estão os alimentos, também acredito que iam chegar também as verduras. Então você vindo, você participa da ceia, também já faz a sua feira. Olha que bênção, gente. Então eu quero já começar esta reunião desta manhã, pedindo que você compartilhe o culto de hoje, nos ajude a ministrar esta palavra, esta bênção de multiplicação a pessoas que precisam. As pessoas precisam de Deus. As pessoas podem não estar precisando muito de igreja, mas as pessoas precisam de Deus. E o papel da igreja, o papel do bom cristão, de você, igreja, como cristão, é levar Jesus a essas pessoas. E outrora, há muitos anos atrás, para que isso acontecesse, necessário era nós sairmos pelas esquinas, pelas ruas e pelas praças. Mas hoje está tão fácil. Isso me entristece, porque hoje é tão fácil que as pessoas se omitem. Hoje, por ser tão fácil, nós vemos, parece que menos missionários hoje na internet do que no passado nós víamos na rua. Antigamente as pessoas deixavam suas casas, seus lares, pegavam suas bíblias, iam bater nas portas das pessoas, nas esquinas, para falar do evangelho da salvação. Hoje você aí de casa pode ser um desses missionários, simplesmente com um toque do seu dedo no seu celular. Um toque do seu dedo, você não precisa sair durante 2 horas de casa, 3 horas, enfrentar chuva, vento, não, você não precisa. Um toque do seu dedo no celular, você propaga a palavra de Deus, você entra na casa de tantas pessoas, você vai àquele que está sentado à praça olhando para o celular, você vai dentro de um ônibus, para aquele que está dentro do ônibus agora e vendo o celular. Então seja um missionário, seja uma missionária, seja um patrocinador desta obra, compartilhando, marcando os amigos. Quero pedir aos nossos pastores, aos nossos obreiros da casa, conto com o compartilhamento de vocês, amém? Então nós vamos orar, e assim nós vamos dando boas-vindas. Daqui a pouquinho a Ana vai vir aqui, vai cumprimentar aqueles que já estão chegando. Mas antes de mais nada, vamos falar com Deus. Oremos ao Pai das luzes, ao Criador dos céus e da terra. Senhor nosso Deus, Pai Criador dos céus e da terra, doador da vida, te agradecemos, Senhor, porque iniciamos mais um dia. Fazemos valer nas nossas vidas as palavras do salmista: deitei, dormi e acordei, porque o Senhor me sustentou. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos dá deste dom, nos permite viver, usufruir deste dom, a vida. Perdoa os nossos pecados, as nossas falhas, as nossas transgressões. E desta maneira nós começamos durante todo este culto a consagrar a nova semana, o novo mês. Assim nós consagramos a nossa vida diante do teu altar. Desta maneira nós entregamos este culto, esse ministério na tua presença. Esse ministério chamado Projeto Cristo para as Nações, esta missão, esta comunidade que vai muito além de 4 paredes, esta comunidade que vai muito além do que pregar, falar. O Senhor tem nos comissionado a ir e levar o amor, o abrigo, o sustento, o socorro a vidas. Então eu consagro o novo mês da igreja, do ministério. Eu abençoo, meu Deus, as decisões que nós vamos tomar esse mês, eu e meus irmãos de casa, os passos que daremos. Meu Deus, que o Senhor nos dê revelação, direção, sabedoria, saúde, fé e esperança. Assim, Deus, nós entregamos este culto. Eu abençoo desde já aqueles que ali na porta da igreja estão sendo ministrados, aqueles que estão recebendo a Santa Ceia do Senhor na porta da igreja. Deus, que o Senhor traga em paz, em segurança, com fé, tira o medo
daqueles que, quem sabe, meu Deus, estão pensando em vir, mas estão, meu Deus, tomados pelo terror e pelo pavor. Que nós possamos, meu Deus, dar hoje lugar à fé e não ao medo, lugar à esperança e não ao medo. Então Deus abençoa os pastores que ali estão, abençoa as famílias que serão ministradas, abençoa aqueles que de casa serão ministrados, abençoa desde já, meu Deus, a ceia que o meu irmão da sua casa compartilhará conosco, separando como eu o pão e o seu cálice, para juntos participarmos depois da comunhão. Tudo nós entregamos em tuas mãos, com ações de graças, reconhecendo que o Senhor foi, que o Senhor é e que o Senhor será sempre o nosso único e suficiente Salvador. Em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e amém. Que Deus abençoe. Seja bem-vindo ao nosso culto. Eu vou passar a palavra a Ana, que vai cumprimentar vocês que estão chegando. Enquanto isso, vão compartilhando esta reunião para o momento da palavra, que em seguida estaremos entrando. Bom dia, amados, paz seja com todos, amém? Gostaria de já tem bastante gente acompanhando conosco, interagindo conosco e conectado nesta manhã de domingo. Eu gostaria de dar bom dia à nossa cooperadora Estela Mari, seja muito bem-vinda. Bom dia, Rosane Tigrinho. Bom dia, pastora Dani. Bom dia, nossa irmã Titi Fiandanese. Bom dia também a Regina Gonçalves, lá de Navegantes, nos assistindo. Bom dia, a irmã Nardinora. Bom dia, a Franciele Martins. Bom dia ao pastor Deni Reva. Bom dia ao Flavinho. Bom dia, Sérgio Brenner, lá do Rio de Janeiro. Bom dia também a Vera Lúcia Souza. Bom dia, Solange Chepluk. Bom dia, Lu Valentim. Bom dia, Rosalba Machado. Bom dia, Vanessa Machado, nossas irmãzinhas do domingo de manhã. Bom dia, Tatiana Gonçalves. Bom dia ao meu pai. Bom dia ao pastor Denilson Patzek. Bom dia, Josiane Berger. Bom dia, Glauci Pavelec. Bom dia, pastora Sebastiana Rocha Baldaia. Bom dia, Lúcia Nagakura. Bom dia, Arlete Gondro. Bom dia, Fi Martins. Bom dia, a Silmara Takazaki, lá de Antonina. Vamos ver. Bom dia, Letícia Bassani Machado. Bom dia, Lauri Danima Scherer. Bom dia, Ida Provence. Bom dia ao filho da Lúcia, ao Jorge William Nagakura. Bom dia, Tati Lacerda. Bom dia, Eve Domaneski, colega do meu pai. Bom dia. Bom dia, Nice. Bom dia ao Arthur, meu irmãozinho que está assistindo também. Bom dia, Eliane. Bom dia, Neuci Potrich. Bom dia, Maria José Ferreira da Rocha. Bom dia, Sandra Cardoso. Bom dia, Alzira Senegaglia. Acho que seriam esses irmãos que estão nos acompanhando, já estão conectados. 43 pessoas conosco já nesta manhã, pastor. Sejam todos muito bem-vindos. Amém. Sejam bem-vindos mesmo em nosso meio. Nós já vamos entrar com a palavra, mas antes, deixa eu dar um reforço aqui, falar de algo muito importante: batismo nas águas. Você que está me ouvindo, que não é batizado ou conhece alguém que ainda não é batizado nas águas, e eu uso o termo assim, com maturidade ou na maturidade. Qual é a diferença, pastor? Eu fui batizado quando eu era criança. O batismo é para o arrependimento dos pecados. O batismo é para o início de uma nova vida de fé em Cristo. Se você não é batizado nas águas e tem o desejo de se batizar, eu quero te batizar. Eu faço questão
de entrar nas águas batismais e de levar você às águas para um recomeço de vida de fé, não de religiosidade, mas de fé em Cristo. Então, se você conhece alguém que não é batizado, eu gostaria de convidar você, desafiar você a pegar uma apostila dessa aqui que eu tenho nas minhas mãos, ou até mesmo falar aí na postagem de hoje, no vídeo de hoje: eu quero uma apostila de batismo. Nós enviamos por PDF para você, vai o arquivo da apostila, para você ler no seu smartphone, ok? Então você não precisa nem vir aqui, nós enviamos para você, você lê e toma a sua decisão. Lembrando, batismo não é de igreja, batismo não é para você trocar de igreja, batismo não é para você virar religioso. O batismo, ele tem um significado: reconhecer, você reconhece que você não é perfeito. Muita gente inverte, acha que batismo é para quem está perfeito. Não, o batismo é para o pecador arrependido e confesso. E o batismo só tem um significado: você ter a certeza e a convicção da eternidade. Então, muitas pessoas estão retardando a decisão de descer as águas, acreditando que o batismo, ele é para você fazer parte de uma igreja, que é para você, quem sabe, se intitular um ser melhor do que o não batizado. Não tem nada a ver. O batismo é para a eternidade. O batismo é de Deus, o batismo é do reino dos céus, ele não é de igreja. O problema é que, repito, por muitos e muitos anos, centenas e centenas de pessoas estão sendo enganadas por pastores, líderes religiosos e igrejas, denominações. E a prova disso, eu declaro isso aqui com muita tranquilidade, é que a pessoa se batiza numa igreja, e se ela muda de cidade e vai para uma outra igreja, outra corporação religiosa, muitas exigem que ela se batize de volta, dizendo que se batizou-se naquela igreja, não é válido, tem que ser o nosso. Então as pessoas, algumas igrejas estão tomando para si, estão usando do batismo como se usa da carteirinha de membresia de associado daquela igreja, tá? E nós não fazemos assim aqui não. Nós batizamos para a eternidade, nós batizamos para o reino dos céus. Então o convite é para você que não é batizado, ou que se batizou ainda sem a consciência do batismo, quando criança. Entre em contato conosco, em março nós teremos batismo. E eu faço questão, tá? Independente de quem você é, independente de onde você vem, tá? Independente qual é a tua maneira, como é que está a tua vida, eu quero apresentar Jesus para você. E se você reconhece Jesus como teu único, suficiente Salvador, aquele que tem poder de perdoar os teus pecados e te transformar e te preparar até o dia que Ele te recolha, para que você more com Ele, você faz parte aí daqueles que estão devidamente preparados para descer as águas batismais. Entre em contato conosco, nós enviaremos a você uma apostila dessa aqui, ó, tá? De batismo, e você dessas águas aqui conosco em março. Vamos para a palavra de Deus, João capítulo 6, versículo 11. Nós estamos hoje ministrando a Santa Ceia da multiplicação, e depois da palavra nós participaremos. Então desde já vá preparando aí na sua casa o teu cálicezinho de vinho ou de suco e um pão, para que depois possamos participar juntos da comunhão. Eu aqui, você aí, juntos na fé, declarando Jesus, não a igreja, não a denominação, não a placa X ou Y, mas Jesus, o nosso Salvador. Ele, somente Ele tem poder de perdoar os nossos pecados. E Ele falou assim: venha como você está. Então eu prego um Cristo nesse ministério que não está preocupado da tua cor, não está preocupado com os teus pecados, com os teus erros. Ele quer te acolher do jeito que você está, basta que você creia e permita então que através da palavra, através do Espírito Santo, Ele possa então trabalhar na tua vida. E certamente Ele trabalha, porque somente Ele, o Espírito Santo, nos convence do pecado. O diabo, ele é acusador,
Quem nos acusa do erro é o diabo. Então, pastor, eu não posso ceiar porque eu estou em pecado. Ai, pastor, eu não vou. Quanta gente. Ai, pastor, eu não vou me batizar porque eu preciso ainda consertar muita coisa. A pessoa se acusa, ela se molesta, emocionalmente e espiritualmente, ela se autocastiga. Sabe por quê? Porque você está permitindo que o diabo te acuse. O Espírito Santo, ele convence. Você lê a palavra e você se converte à palavra. Você entende a importância, a primazia disso na sua vida. E aí você vai tomando as decisões ao seu tempo. É nesta obra que eu creio. João 6,11 nos fala: Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, o partiu pelos discípulos, e os discípulos pelos que estavam assentados, e igualmente também dos peixes, quanto eles queriam. Eu vou ler no versículo antes, o 9. Palavra de Simão Pedro a Cristo: está aqui um rapaz que tem 5 pães e cevada e 2 peixinhos, mas o que é isto para tantos? Agora pulamos para o 11. Jesus tomou os pães das mãos do menino. Estão vendo aqui a sequência? Do menino para Jesus, de Jesus para os discípulos, e dos discípulos para mais de 5.000 pessoas. Falemos com o Senhor. Deus, em nome de Jesus, eu te agradeço pelas dezenas de vidas que já estão conectadas conosco nesta manhã, e aquelas que através do compartilhar do meu amigo e da minha amiga serão alcançadas através dessa palavra e dessa ministração. Fala ao nosso espírito e nos enriquece, em o nome de Jesus, amém. Vai compartilhando enquanto eu vou pregando, vai interagindo conosco, vai dando os likes, confirmando, dizendo um amém. Um like é um positivo, e quando você faz isso, está dizendo amém, tá? Glória a Deus. Amado, hoje nesta ceia que eu quero ministrar é uma ceia profética para as nossas vidas. E ela está baseada, o que eu quero fazer aqui se baseia na carta de João, capítulo 6, versículos 9, que eu li com vocês, de 11. A Bíblia fala que haviam ali muitas pessoas que seguiam a Cristo. Alguns seguiam, alguns ali estavam em busca de milagres e respostas, alguns porque seguiam realmente. E a Bíblia diz que chega um momento do dia onde, vamos usar o termo assim, terminam-se ou para-se por alguns instantes os trabalhos, as ministrações, as curas, as mensagens. E Jesus se preocupa com a situação, porque os discípulos até mesmo tentam induzi-lo a dizer: despeça o povo, mande que cada um vá para as suas aldeias, suas casas, famílias, conhecidos, em busca do seu alimento. E Jesus se enche de compaixão olhando para aquele quadro, porque a Bíblia fala de mais de 5.000 pessoas. Os teólogos afirmam que isso passava desse número. Por quê? Porque normalmente, dentro de um conceito judaico, mulheres, crianças e pessoas mais velhas não entravam nessa contagem. Pelo menos é o que é algo que se comenta no mundo teológico. Então nós vamos falando aqui de mais de 5.000 pessoas. E a Bíblia fala que Jesus, olhando aquela multidão, não se vê, ele não se vê na condição, na coragem, escute bem, de falar: vão para suas casas agora, deu, por hoje chega, vamos buscar comida para vocês. Tipo, como que nós vamos dar de comer tanta gente assim? Mais fácil que cada um vai buscar para si. E a Bíblia fala que Jesus fala: não vamos despedir as pessoas dessa maneira. E a Bíblia Sagrada fala assim que Simão Pedro fala: mas não tem comida. A única coisa que nós temos aqui é esse garoto, que tem 5 pães e 2 peixes. E a Bíblia fala que então Jesus, ele pega esses 5 pães e 2 peixes, e ele agradece a Deus, ele consagra o Senhor. A Bíblia fala assim, e ele dá graças pelos 5 pães e 2 peixes diante de mais de 5.000 pessoas. E uma vez feito isto, ele chama os 12 discípulos e manda que esses os distribuíssem entre todas as pessoas. E a Bíblia diz que eles distribuindo esse peixe compartilhado, esses 5 pães e 2 peixes certamente partidos dentro desses cestos,
eles vão distribuindo e um milagre ali começa a acontecer. Por quê? Porque os 5 pães e 2 peixes já conseguem serem multiplicados e compartilhados em 12 cestos. E esses 12 cestos começam agora a invadir o meio da multidão, de tal maneira que eles vão compartilhando aqueles pedaços de pães e de peixes, e essas 5.000 pessoas são alimentadas. E depois de elas serem alimentadas ainda, Jesus dá uma outra ordem, dizendo: agora peguem os cestos e saiam recolhendo o que sobrou. E a Bíblia fala que eles saem e recolhem 12 cestos cheios. Sabe, amado, esse texto aqui, eu acredito que é um texto para nós pregarmos o mês inteiro, de tanto mistério, de tantas lindas revelações que ele nos dá, de lições, ricas lições que eu vejo nesse texto. A primeira delas, para nós sermos bem objetivos, Jesus, ele não desprezou o que tinha. Ele não desprezou o que tinha. Ele pega o que lhe é oferecido. Jesus se depara com uma multidão de mais de 5.000 pessoas e ele tem nas mãos 5 pães e 2 peixes. Mas ele não despreza, ele acolhe, ele recolhe, ele acata, ele recebe com gratidão. A Bíblia diz que em segundo lugar ele dá graças pelaquilo. Além de não rejeitar, ele agradece ao Pai. Ele não fala que maldição, que droga, só tenho isso. Não, ele pega o que tem e ele agradece. Em terceiro lugar, nós vamos ver o que? Jesus mesmo recebendo o que tinha, 5 pães e 2 peixes, que acredito eu, pouco daria para ele os 12, quanto mais para mais 5.000. Ele faz o quê? Ele compartilha, ele divide. E nós vamos ver o quê? Para nós terminarmos aqui a reflexão, nessa parte. Jesus ainda vai além na sua fé. Ele extrapola nessa lição de ousadia de fé, dentro de um momento delicado e difícil para os discípulos. É uma lição que ele dá. Ele fala: agora peguem os 12 cestos vazios, já dos pães multiplicados, e saiam recolhendo, porque vocês vão ver o que vai acontecer. E eles vão recolhendo as sobras, e as pessoas vão devolvendo as sobras, e eles voltam com 12 cestos cheios. Olha que experiência linda. O que eu aprendo com isto, pastor Josué? Jesus aí, ele está tentando neste momento dar uma lição aos discípulos. Um dos grandes desafios de Jesus com seus discípulos, que eu acredito que é nos dias de hoje comigo e com você, Jesus constantemente está permitindo na minha vida e na tua vida, que para cada situação que eu e você enfrentamos na vida, nós venhamos extrair dela lições de fé. Guarda isso no teu coração nesta manhã. Porque muitas vezes você deve perguntar assim: pastor Josué, por que Deus permite algumas coisas? Por que se Deus ama tanto as pessoas, por que Deus permite algumas coisas? Deus, ele permite coisas na nossa vida, situações na nossa vida, para que nós aprendamos, para que nós cresçamos, para que nós venhamos aprender a amadurecer na nossa espiritualidade, para que a nossa fé não fique eternamente uma fé anã, mas que ela cresça, ela se desenvolva. A minha fé e a sua fé, meu amigo, minha amiga, ela precisa ser desenvolvida. Você não pode ser eternamente um cristão raquítico. Você não pode ser eternamente um cristão, uma cristã anêmica. Você não pode ser eternamente um cristão não desenvolvido na sua espiritualidade. É interessante que tal termo pouco é empregado no nosso meio cristão. Nós escutamos muito esse termo no meio espírita. Eu acho interessante isso. Quantas são as pessoas que uma vez buscaram uma igreja para desenvolver a sua espiritualidade e não conseguiram, porque nunca ninguém falou sobre isso para elas. E elas foram no espiritismo e lá alguém identificou que ela precisava desenvolver a sua espiritualidade lá. E eu quero dizer para você que quando Deus permite uma luta, uma provação na minha vida e na tua vida, é porque Ele quer que eu e você desenvolvemos a nossa espiritualidade, sim. De que maneira? Aprendendo.
aprendendo a ser mais humano, aprendendo o que é ter compaixão, aprendendo a se desprender das coisas, aprendendo a acreditar mais em Deus do que nas coisas, aprendendo que muito melhor é nós termos a bênção de Deus do que coisas. Jesus, ele tinha esse desafio constantemente com seus discípulos. É só você ler os evangelhos. Jesus sempre tentando trabalhar o quê? A fé na vida dos discípulos, para que estes pudessem desenvolver a fé na vida dos outros. Deus, ele quer que eu e você desenvolvemos a nossa fé, para que nós possamos desenvolver a fé dos outros também. Então Jesus aqui, ele está dando uma lição aos discípulos, nada mais, de confiança, para que esses homens aprendessem que muito melhor é dar do que receber. Quando Simão Pedro chega para Jesus, né, ou melhor, até mesmo o próprio Felipe também, ele fala, 200 dinheiros de pão não lhes bastarão para que cada um deles tome um pouco. Daí um dos seus discípulos, André, irmão de Simão, Pedro, disse-lhe, está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e alguns peixinhos. Mas nos versículos anteriores ele fala assim, ele fala, despede esse povo aí, para que cada um vá para a sua casa. A lição que Jesus estava tentando dar para os discípulos é o que ele quer nos dar hoje. Ele quer ensinar você, meu irmão, minha irmã, que muitas vezes está tão apegado ao que tem, que o teu pouco já está virando nada. Ou até mesmo para você que acha que tem, que já está percebendo que aquilo que você pensa ter não é tudo aquilo que você acha que tem. A Bíblia fala assim, que a bênção do Senhor, ela enriquece, e ela não traz dano, ela não traz tristeza, ela não traz dor. Jesus então, naquele dia, ele faz algo interessante, mas em todo esse texto, ou melhor, desse contexto, tem aqui um personagem que me encanta, que eu chamaria de personagem principal em todo esse contexto. Não é falado o nome dele, não é falado a sua idade, não é falado a sua origem. Nós vamos ver no texto aqui que é falado o nome de alguns discípulos, é colocado o nome de Jesus, mas o nome desse personagem aqui não é falado. E nós temos que chegar a uma conclusão aqui, que ele é um personagem principal nessa história, que a Bíblia chama de menino. E é muito interessante, porque a Bíblia fala assim, que havia ali um menino, havia ali uma criança, aqui no Evangelho de João, um rapaz. Mas a Bíblia fala o seguinte, interessante, essa analogia, esse paralelo que é traçado nesse momento. Porque a Bíblia fala que se eu e você não formos como uma criança, um menino, nós jamais herdaremos as coisas do mundo espiritual, do reino dos céus. Com outras palavras, se eu e você eternamente crermos em Deus, como pessoas de coração endurecido, envelhecido, enrijecido, nós jamais experimentaremos milagres como esses aqui que os discípulos experimentaram, porque quem experimentou o milagre foram os discípulos, beneficiados foram os que participaram dos pães. Mas olha que interessante, o menino está ali, a Bíblia não fala, mas eu fico pensando aqui comigo, eu estava pensando essa noite, aquele menino certamente, eu não consigo imaginar os discípulos pegando à força os pães e os peixes do menino. Eu não consigo imaginar Jesus falando assim, segure aquele guri lá e tome dele aqueles pães. Não, porque a Bíblia fala assim que o Senhor, ele abençoa aquele que faz, que dá, que contribui com alegria, não por obrigação. Paulo nas suas cartas fala que ninguém o faça, que ninguém contribua, que ninguém ajude por obrigação, por imposição, por opressão, mas que faça de coração. Então eu não consigo imaginar Jesus falando, segure o menino porque nós vamos pegar dele os poucos pães e peixes que ele tem. A ideia que eu tenho é esse menino se aproximando de Jesus. Aquele menino, quem sabe, próximo dos discípulos e de Jesus, e aquela conversa acontecendo, e o menino, quem sabe, vendo e ouvindo, se aproximando com os seus poucos pães e peixes, quem sabe que mal daria para ele, ou com quem estaria com ele, ou propriamente só para ele,
Porque a Bíblia não relata o tamanho dos pães e nem dos peixes. E até mesmo esta região aqui não é uma região de grandes peixes. E a Bíblia fala que o menino ali está. E eu fico imaginando esse menino se prontificando a ser a espoleta de uma sequência de milagres. Então aquele menino entrega aqueles pães a Jesus. Escute bem. De Jesus, uma vez abençoando e dando graças, entrega para os discípulos. E esses discípulos entregam para mais de 5.000 pessoas. E essas mais de 5.000 pessoas retornam isso em forma de bênção, porque houve sobra aos 12 cestos. Eu quero fechar minha reflexão para você, meu irmão e minha irmã, que quer e até mesmo acredita que Jesus pode abençoar a tua vida com a bênção da multiplicação. Qual é o segredo aqui? Há um mistério. Há um mistério por trás dessa palavra. E o mistério por trás dessa palavra é desapegar. É acreditar. É desapegar-se e acreditar. Quero dizer para você, meu amigo e minha amiga, meu irmão, que enquanto eu e você estivermos apegados às situações, às circunstâncias, a coisas, e nós não confiarmos no que Deus pode ser na nossa vida, nós nunca experimentaremos os milagres que Deus tem para nós. Enquanto eu e você estivermos olhando para a nossa realidade, vendo a circunstância à nossa volta, olhando para a nossa realidade e dizendo que droga de vida, que desgraça, que miséria, enquanto nós estivermos amaldiçoando até mesmo o pouco que ainda nós temos, nós nunca experimentaremos os milagres de Deus. Enquanto eu me apegar naquilo que eu tenho e não aprender o sentido do compartilhar, o sentido do dividir, que é a base do cristianismo, que é o princípio que Jesus veio ensinar na terra, nós nunca viveremos o verdadeiro cristianismo na sua plenitude. Eu tenho visto, é muito bonito nós olharmos pelas ruas que nós entramos, nas rápidas, e a cada esquina, a cada semana e a cada mês, mais e mais igrejas são abertas. Se alguém vai dizer que bom, pastor, eu digo também que bom. Mas eu diria assim, igrejas, pessoas, religião. Mas a pergunta é, e o verdadeiro cristão? Será que está sendo criado? Aonde estão os verdadeiros cristãos dos tempos modernos? Aonde estão os verdadeiros cristãos desta era, que muitas vezes enchem a igreja, enchem os templos, mas quando chega na hora de estender a mão ao necessitado, a hora de contribuir para as missões, a hora de contribuir para a cesta básica, assistência social do ministério, se omidem. Deixam de ser cristãos, preferem permanecer somente na condição de religiosos, membros da igreja. A gente escuta muito isso por aí. As pessoas vêm, quando descobrem que a gente é pastor, a primeira coisa, mas é a primeira coisa que as pessoas vêm nos indagar, de qual igreja o senhor é. E dependendo da igreja, você vê a cara, né, na pessoa. Ah, tá. Quando não te medem assim, né? Aonde está Jesus em tudo isso? Aonde está Jesus? Jesus estava com o povo, Jesus estava com as pessoas, Jesus estava preocupado se as pessoas teriam para comer. Uma das coisas que me orgulho em falar é que antes nós sermos uma igreja, ou comunidade, como nós nos chamamos, nós somos uma missão aqui. E eu trago comigo um princípio. O dia que eu não puder mais socorrer um lar de uma criança especial, como nós temos aqui o projeto Criança Mais Que Especial. O dia que nós não podemos mais montar uma cesta básica, porque o povo deixou de contribuir com o quilo, com o alimento, com uma oferta. O dia que eu não puder mais
ajudar as crianças, como o Projeto Dorcas faz, com as suas banheirinhas, com o kit para as mamães carentes, que muitas vezes outrora saíam dos hospitais com as suas crianças enroladas no próprio lençol do hospital, e graças ao Ministério Dorcas desse projeto aqui, hoje ganham e vão para sua casa com o kit. O dia que isso não puder mais ser feito, eu vou falar uma coisa para você, querido, eu paro de pregar aqui e recomeço ali na esquina de volta. Eu louvo a Deus por cada dizimista, por cada ofertante, por cada colaborador desta missão, que quando dizima, quando oferta, quando traz 1 quilo, quando traz um mantimento, quando traz uma roupa, quando traz aqui, como nós ganhamos dias atrás, muletas, cadeiras de roda, sabem que aquilo não ficará parado, aquilo será dado uma continuidade, que uma vez recebido aqui, nós oraremos, abençoaremos e daremos sequência. Alguém será alcançado. Quero que você entenda isto. O teu alimento não fica aqui apodrecendo na assistência social desta casa. O quilo que você traz nesta casa, na porta da igreja, num dia como hoje, ele vai se tornar, vai se unir a um outro quilo, e mais a um litro de azeite, a um pacote de feijão, de arroz, e vai virar uma cesta básica e vai pular de alguém. E eu quero dizer algo para você, que assim como aqueles discípulos depois foram buscar 12 cestos cheios do que sobrou, a bênção voltou para eles. Eu creio que a bênção volta para você. A bênção volta por tua despensa. E ela volta multiplicada. O menino deu cinco pães e 2 peixes. Voltou para ele 12 cestos. Eu creio que para aquele que faz com alegria, aquele que entende que aquilo que ele faz para o altar vai voltar para ele em bênçãos multiplicadas. Por isso esta ceia, ela tem esse nome, Santa Ceia da Multiplicação. E eu quero que esta bênção volte para o teu lar. Você que é membro desse ministério, em primeiro lugar. Você que faz parte desta missão. Você que tem no teu coração a preocupação. Porque infelizmente não são todas as pessoas que têm essa preocupação. Alguns estão como a Bíblia fala aqui, são muitos que têm o coração de Cristo, mas tem muitos que têm o coração de André. E a minha pergunta para mim fechar aqui, a minha palavra desta manhã é: que coração você tem? Você tem um coração de André ou o coração de Cristo? O coração de André falou assim: Jesus, manda o povo embora. Olha a crise aí, olha o coronavírus, Jesus, manda esse povo. Eu tenho o meu aqui, eu estou tranquilo, aqui eu escuto. Né? Esse é o teu coração de André? Não, graças a Deus eu tenho. Eu não preciso nem sair de casa. Eu ligo para o iFood e a comidinha vem. Glória a Deus. Que nunca te falte. Ou você tem o coração de Jesus. O coração de Jesus, ele falou, não despede ninguém. Vamos dar de comer. Mas como, Jesus? São mais de 5.000 e não tem nada, só tem esse menino aqui, ó. E o menino vem e dá para Jesus o que ele tinha, o pouco que ele tinha. Jesus agradece e dá aos discípulos. Os discípulos dão para mais de 5.000 pessoas. E depois os discípulos pegam novamente dos 5.000 para eles. E certamente para o menino. Que no nome de Jesus você possa invadir o sobrenatural da fé. Que você possa quebrar esse paradigma religioso, egoísta, quem sabe, duro, que tem levado o teu coração a se tornar uma pessoa tão religiosa, que até desumana, muitas vezes, a gente passa a ser, por não acreditar naquilo que pode ser feito ainda através do nosso pouco. Que você seja como esse menino. Que você seja como esse menino. Esse menino mostrou, nos dá a lição do verdadeiro cristianismo. Que você não seja como André, que você seja como Jesus. Que você tenha o coração do menino. E que você possa, todos os dias, ser mais humano neste tempo. Ser mais generoso nesse tempo. Generoso com os teus irmãos, com a tua família, com o necessitado da rua. Generoso sim com a sua missão, se você faz parte, ou a igreja que você faz parte, o ministério que te acolhe, a comunidade que te acolhe, não sei qual é a tua religião. Não abandone neste momento a sua comunidade, o seu povo, o seu meio. Eu trago comigo sempre essa minha convicção minha.
Esse negócio de falar, ó, fulano lá está passando, está lá, não tem nada, não tem ninguém por ele. Eu costumo dizer assim, então ele deve ser tão ruim, que nem ele acredita nele. Porque qualquer pessoa de bom caráter, que seja fiel a um meio que ela conviva, seja qual for, qual religião, ela será amparada. Então eu louvo a Deus pelos aqueles que têm me ajudado com a bênção de Deus a amparar os nossos domésticos da fé. E Deus é tão maravilhoso que além de nós ampararmos os domésticos da fé, que são os da casa, nós temos amparado pessoas que sequer vêm à igreja, que me ligam, que pedem ajuda, e a gente prontamente, de uma maneira sábia, de uma maneira muito ordenada, claro, também nós não somos bobos, nós procuramos socorrer e temos ajudado. Que a bênção da multiplicação esteja com você no dia de hoje. Permita que eu ore neste momento para você. Pai, em nome de Jesus, eu lancei a semente do Evangelho. Deus, eu oro nesta manhã pedindo que o Senhor levante uma geração de verdadeiros cristãos. Deus, o mundo está enfadado, o mundo está cansado de todos os dias novas placas religiosas serem pregadas em frente de barracões, de casas. O mundo está cansado de ver pessoas se intitulando cristãos, mas vivendo uma religião oca, vazia, seca, uma fé morta em si mesma. Deus, que no nome de Jesus Cristo nós possamos viver uma fé verdadeira, uma fé, meu Deus, que não só é falada, mas uma fé que é vista em obras. A tua palavra nos diz assim que se nós falarmos de fé e não mostrarmos as obras da nossa fé, a nossa fé morreu em nós mesmos, morreu na nossa boca. Levanta uma geração, Deus, de pessoas de fé, de verdadeiros cristãos, gente que não dormirá tranquila enquanto ver uma pessoa passando uma necessidade, gente que não dormirá em paz enquanto souber que alguém dormiu sem poder comer um prato de comida, gente que não descansará enquanto, meu Deus, sabe que alguém passa frio. Que o Senhor levante uma geração, e aí eu oro pelo ministério Projeto Cristo para as Nações e por todos que estão conectados a nós neste momento. Levanta uma geração de verdadeiros cristãos, Pai, gente generosa, gente que entende que quando ele dizima, quando ele oferta, a sua ajuda não parou no altar da igreja, mas uma vez consagrada, Senhor, se multiplicou em N maneiras de pessoas serem abençoadas, que virou luz, que virou água, que virou remédio, que virou socorro, Pai, e que certamente voltará a ele, voltará a ela em forma de bênção multiplicada. Levanta uma geração não incrédula, mas de fé. Tira a incredulidade do coração do teu povo, tira o medo do coração do teu povo e coloca amor neste tempo. Amor ao próximo, amor ao vizinho, amor àquela família simples que mora ali na esquina, amor ao necessitado que dorme debaixo da marquise, amor até mesmo aos animaizinhos que são abandonados, por que não dizer? Deus amado, levanta uma geração, Pai amado, que olhe menos para si e olhe mais para Jesus e nos seus ensinamentos. Te agradeço, Pai, porque o Senhor tem levantado nesse ministério, no projeto Cristo para as Nações, pessoas generosas, pessoas prontas, pessoas boas de coração. E eu acredito, Pai, se nós não temos ainda uma obra completa nos corações, há de chegar o dia que o Senhor tirará o coração de pedra e colocará o coração de carne, o coração que ouve a voz de Deus, o coração flexível à tua palavra. Abençoa cada um nesta manhã, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e amém. Nós vamos participar da ceia. Eu quero convidar aqui a minha esposa, a Mayra, que venha ficar comigo aqui. Nós vamos neste momento consagrar o que é de Deus, o pão e o cálice.
E nós vamos participar juntos. Você aí de casa, nós aqui. Pode ficar ali no outro lado, amor. E nós vamos participar da comunhão. O pão, ele representa o corpo de Cristo ferido na cruz do Calvário. O pão representa Jesus, a raiz de Davi, o leão da tribo de Judá. O pão representa a força que vem de Deus para nós. O pão representa esta força que Deus nos dá. Que quando nós participamos da ceia, nós estamos anunciando a nossa crença, a nossa fé em Jesus. A nossa fé é a palavra, as promessas. Então, o pão é o símbolo do fortalecimento divino para a vida de um bom cristão. O cálice representa o sacrifício na cruz, representa o sangue derramado, o sangue que nos purifica dos pecados. Igreja nenhuma tem o poder de purificar, e pastor nenhum tem poder de purificar, mas o sangue de Jesus nos purifica. Ninguém tem poder de perdoar pecados, somente Jesus. Por isso eu falava agora há pouco da minha bronca com algumas igrejas de dizer: ser batizado aonde? Fui batizado naquela igreja. Não, aqui tem que ser batizado na nossa igreja. Com outras palavras, então quem tem poder de salvar? É Jesus ou é a igreja? É Jesus que perdoa pecados ou é a igreja agora? Me responde essa aí. Quem sabe eu estou perdendo meu tempo aqui, tenho que sair correndo aqui e correr para a tua igreja então. Não, pastor, a minha igreja que salva. Quem salva é Jesus. Quem morreu na cruz foi Jesus. Quando ele morreu na cruz, ele verteu o seu sangue por mim e por você, pela remissão dos nossos pecados, para que uma vez que nós reconhecêssemos isso, aceitássemos esta obra redentora na cruz, e nós testificássemos isso também nas águas batismais, nós pudéssemos ter o nosso nome escrito no livro da vida, onde ninguém apaga, para que o dia que o Senhor nos recolher, o dia do juízo para nós aqui na terra, já em parte, quando nós formos recolhidos desta terra, nós tenhamos a certeza que um dia nos reencontraremos na glória com Cristo. Segure nas tuas mãos o teu pão, segure nas tuas mãos o teu cálice, e nós vamos consagrar. Senhor nosso Deus, este é o momento de nós selarmos a bênção do Senhor para o novo mês. E eu estou selando com meu irmão e com a minha irmã, Senhor, que de casa estão ceando conosco nesta manhã, a bênção do Senhor. Assim como nós nos unimos a todos aqueles que já vieram e aqueles que ainda virão até o meio-dia de hoje ceiar na frente da igreja, com aqueles que depois às 18 até, meu Deus, às 20 horas virão à porta da igreja, para juntos partirmos o pão e bebermos do cálice. Deus, que nesta manhã o Senhor venha renovar a fé do teu povo, que toda a legalidade do pecado caia por terra, que no nome de Jesus, Pai, se Satanás estava acusando alguém, tentando levar esta pessoa, meu Deus, à condição de rejeitado, abandonado, meu Deus, que nesta manhã o teu sacrifício alcance essas vidas, perdoando os pecados, fortalecendo a fé e trazendo a esperança da eternidade. Mas a tua palavra diz assim, Senhor, que se nós crescêssemos em ti, não somente herdaríamos a vida eterna, mas teríamos força para vencer em vida. Que esta ceia também venha significar para cada um de nós a força em vida, a fé para vencermos os dias difíceis, a fé para vencermos as enfermidades, a fé para vencermos as batalhas e as lutas. Renova, meu Deus, a fé, renova a força e coloca no coração do meu irmão e da minha irmã a esperança necessária para vencer neste mês de março. Assim nós consagramos a nossa vida, o pão e o cálice, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Coma do seu pão e beba do seu cálice em nome de Jesus.
Vamos agradecer a Deus. Meu Deus e Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos pela salvação. Meu Deus, a ceia para o religioso é uma data a ser pulada, esquecida, até desprezada, porque para ele é um dia como outro, é um culto como outro. Mas a ceia para um bom cristão, Pai, para um bom cristão, é uma data, Pai amado, inesquecível. É uma data a ser lembrada. É uma data a ser comemorada e, como diz a Bíblia, celebrada até a tua vinda. Obrigado, Senhor. Obrigado, Deus. Obrigado, Jeová, por ter nos dado Jesus como Cordeiro Santo de Deus. Sacrifício vivo pelos nossos pecados. Meu Deus, não é pela nossa força, mas é por Cristo. É pela graça que estamos aqui. Obrigado pela graça. Obrigado por Jesus, que nos fortalece em vida e nos dá a certeza da vida eterna. Em nome de Jesus, amém. Amém. Amém, queridos. Nós vamos encerrar fazendo uma breve e última oração agora. Eu quero consagrar todos os quilos. Eu vou pedir que se desse pegar 1 quilo para mim lá, um pacote de 1 quilo de alguma coisa para a gente consagrar. Quero consagrar todos os quilos que já foram trazidos e que vão ser trazidos aqui à igreja, à missão, para nós abençoarmos as famílias que necessitam de cesta básica. Quero também consagrar, através desse dízimo que foi enviado aqui à igreja, através da transferência, do Pix, quero agradecer a Deus pela vida da nossa irmã Maria do Carmo Chimim. Que Deus abençoe sua vida, Maria do Carmo, e abençoe a todos os nossos dizimistas, a todos os nossos ofertantes que tão prontamente têm nos abençoado. Eu quero pedir que a Ana cumprimente alguns que durante a transmissão foram chegando aí e que nós não podemos cumprimentar no começo. Enquanto isso, se você quiser, você pode ir fazendo a sua doação, a sua colaboração através de uma transferência de um Pix, que acredito eu que está na conta. Ela vai colocar ali, e alguns de vocês até mesmo já têm, certo? Assim você está nos ajudando a multiplicar pães e peixes. Assim você nos ajuda a manter esta obra, esta missão funcionando. Graças à vida de pessoas como a Maria do Carmo, que enviou a sua colaboração, e tantos aí que tem enviado, que vem à frente da igreja, nós estamos aqui de luz ligada e temos internet, senão você não estaria nos ouvindo nem vendo. Mas o melhor de tudo é saber que não pararemos por aí. Não é só a luz e a internet. Tua colaboração vai virar socorro, certamente. Lá no Espaço Esperança SIC temos um projeto muito lindo para este ano, numa reformulação do Espaço Esperança SIC. Projeto Dorcas, projeto Criança Mais Que Especial. São projetos que esta casa tem, que graças a Deus, né, vidas e vidas têm sido alcançadas por pães e peixes, que alguém, na sua pequenez, teve a fé de compartilhar com esse altar. Bom dia ao Tiago Ferreira da Rocha, que chegou na sequência. Bom dia ao Bruno Sobrinho. Bom dia também a Solange Ribeiro. Bom dia, Diogo de Souza. Bom dia, Luciane Oliveira. Bom dia, pastora Hilda Carneiro. Tua mãe tá ligadinha lá. Bom dia, pastora Genira. Bom dia ao Léo Reva. Bom dia, Cristina Broto Santos. Bom dia, nossa professora e coordenadora Mariana Gomes. Bom dia, a nossa psicóloga Eliane Silva. Bom dia, nossa irmãzinha Eliana Felizari. Bom dia, Jeanette Cardoso. Bom dia, Rafael e a Letícia. Bom dia, pastor Túlio Cabral. Bom dia, a Maria do Carmo Chemim. Bom dia, a Neuza Esforça. E bom dia ao Júlio Xavier, junto com a irmã Gertrudes. Louvado seja Deus, porque 53 pessoas estavam nos acompanhando nesta manhã. E certamente há de se multiplicar. Quero também desafiar você que é da casa, que conhece esse passo de fé. Se você quiser
não deixe de estar dando o seu passo de fé no aluguel este mês, assim você nos ajuda a manter esta obra. Vamos consagrar os alimentos, vamos consagrar os dízimos este mês, as ofertas, as contribuições, e eu quero abençoar a tua vida agora, mais uma vez, com a unção da multiplicação. Senhor nosso Deus, nós estamos agora, Senhor, consagrando os alimentos. Esta é a bênção da consagração, da multiplicação. Eu levanto, Senhor, aqui este quilo de arroz, que representa todos os quilos, cestas básicas, que são entregues à porta desta missão. Deus, que no nome de Jesus Tu venhas abençoar a despensa, da mesma maneira que daquilo que foi dado, retornou 12 cestos. Meu Deus, que para cada quilo, para cada litro de azeite, para cada lata de alimento não perecível, meu Deus, o meu irmão receba a bênção, Pai amado, quadriplicada, em nome de Jesus. Deus amado, abençoa ele, abençoa o seu pão de cada dia, que nunca falte sobre esta mesa o alimento, nunca falte, como diz a bênção do profeta Elias e Eliseu, nunca falte, meu Deus, a farinha na panela, nem o azeite na sua botija. Da mesma maneira, Senhor, eu levanto aqui, meu Pai, esse envelope de dízimo, esse envelope de oferta, Senhor, do aluguel, que representam as pessoas, as famílias desse ministério, que tão fielmente têm colaborado e nos ajudado a não só manter esta missão aqui, neste endereço, mas ir, Pai, até aquele que precisa. Meu Deus, que o Senhor venha abençoar a vida profissional, a vida financeira e a vida material. Mas eu estendo esta bênção também para a saúde. Deus, aonde houver uma necessidade neste tempo, que Tu sejas o Deus que multiplica pães e peixes na vida dele e na vida dela, abençoando com bênçãos de multiplicação, de recursos, de provisão, a área que ele precisa de um milagre nesta manhã. Assim eu consagro ao dízimo, os dízimos que foram já trazidos, meu Deus, essa semana na tua casa, aqueles que estarão sendo depositados essa semana ou transferidos, que o Senhor abençoe a cada um, em o nome de Jesus, amém e amém. Que Deus abençoe você, não deixe de compartilhar o nosso culto de hoje. Estamos aqui na igreja até o meio-dia para ministrar a Santa Ceia e orar por você, e depois retornamos com o segundo culto de hoje às 18 horas, com a Santa Ceia também. Participe conosco, venha participar, e aqui estaremos depois das 18 às 20 horas para receber você com a nossa equipe de fé na porta da igreja. Um bom domingo a todos, que Deus abençoe, e até daqui a pouquinho às 18 horas. Um grande abraço, Deus abençoe.